para ouvirmos a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Meu nome é Abu Bakr Padre, faço parte da Caravana de Dawa. Para quem conhece Caravana de Dawa, o nosso trabalho é acerca de religião comparativa e trabalho de Din. O que me fez parar aqui é acerca do nosso Din. E uma coisa muito importante e simples é que quando Allah subhanahu wa ta'ala diz Inni ja'ilun fil ardi khalifa, quando Allah subhanahu wa ta'ala decidiu a existência do ser humano aqui na face da terra, os anjos protestaram, negaram, contestaram, foram contra a decisão de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas Allah subhanahu wa ta'ala quis mostrar aos anjos que Allah sabe de tudo. Ele tem conhecimento do visível e invisível, de tudo que acontece. E anjos disseram, Allah, por que você está a pôr alguém na terra? Se lá na terra existiam criaturas que eram jinnes, fizeram e desfizeram, por que você está a trazer mais outra pessoa? Allah disse que Inni a'lamu ma la ta'lamun. Eu tenho conhecimento de tudo. Então Allah quis testar entre anjos que estão a reivindicar a existência do ser humano na terra e o próprio ser humano. Allah pôs Adam a.s. do lado direito, os anjos do lado esquerdo, e Allah disse aos anjos, diga-me lá qual é o nome dessas criaturas, dessas coisas que estão aqui. Os anjos não responderam. E Allah disse ao ser humano, que é o Adam a.s. ó Adam, dá lá o conhecimento, informa lá quais são os nomes dessas criaturas, dessas coisas que eu fiz. E lá existiam árvores, animais, todas as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Os anjos não responderam nem o nome de uma árvore, não sabiam o nome dele. Quer dizer, Allah trouxe o leão e perguntou aos anjos, qual é o nome desse animal? Não responderam. E perguntou a Adam, qual é o nome desse animal? Ele respondeu que era o leão. Qual é a diferença? Qual é o motivo de Adam ter a resposta e os anjos, melhor criaturas puras, e não ter a resposta? É porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando cria o ser humano, deu 3 inteligências. Quando Allah fez o ser humano, deu 3 inteligências. E quando Allah cria o anjo, ele só deu 2 inteligências. Quais são essas inteligências? As inteligências são as seguintes. Tem inteligência robótica, tem inteligência, aquela que nós chamamos por artificial. Inteligência robótica é aquela que nós chamamos por artificial. E a segunda inteligência é a inteligência censuradora, calculadora. E a terceira inteligência é a inteligência original ou divina. Então temos 3 tipos de inteligência. Inteligência artificial, inteligência censuradora e inteligência divina. Allah subhanahu wa ta'ala deu todas essas inteligências ao ser humano. E Allah só deu os anjos 2 inteligências. Essas 2 inteligências que Allah deu aos anjos são inteligência divina e inteligência robótica. O que é inteligência robótica? Inteligência robótica artificial é aquilo que o ser humano ou a pessoa não tem opção. Se você ligou essa ventoinha para funcionar, vai funcionar. Se você não ligar, não vai funcionar. Quer dizer, inteligência robótica artificial é aquilo que você manda, só faz. Você ligou esse micro aqui. Se não ligar, não vai tocar. Então, isso chama-se inteligência robótica artificial. Inteligência divina é quando você volta na essência, na origem das leis, das coisas que Allah criou. De você estar mal, todo ser humano, seja muçulmano, cristão, não cristão, judeu, quando está mal, a tendência é de ir parar no céu. É dele levantar as mãos. É dele dizer Deus é o único. É dele dizer meu Deus, o seu Deus é o único. Isso chama-se inteligência divina. Todos nós voltamos para o original.
Inteligência censuradora, calculadora, é aquela inteligência que você tem duas opções. Ou você vem fazer Salat Asr, ou não faz. As consequências são suas. Então, você que escolhe, sim. Você que escolhe entre aquilo que é certo ou não. O que quer dizer com isso? Se você fazer Asr, sabe porque é obrigatório. Se você não fazer, sabe que vai entrar no inferno, vai ter consequência. Isso chama-se inteligência calculadora, censuradora. Você tem a oportunidade de escolher o bem e o mal. E isso tudo está mencionado no Corão. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Nafsu Ammara é inteligência robótica, é inteligência artificial. Depois vem La uqsimu biyawm al-qiyamah wa la uqsimu bin nafsi lawwama. Aqui é inteligência calculadora, inteligência censuradora. Depois vem Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Aqui é inteligência divina. É inteligência. Veja no fim, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Ó inteligência divina, volte para a origem. Volte para aquilo que é verdade. Então, nós todos temos essas inteligências. Cabe a nós escolhermos o que está certo, e de todas essas inteligências, o ser humano usa 1000 vezes, várias vezes, muitas vezes, a inteligência calculadora. Quando aparecem as coisas à sua frente, você deve censurar, deve calcular. La uqsimu biyawm al-qiyamah wa la uqsimu bin nafs lawwama. Deve se questionar, será que isso que estou a fazer está ou não está certo? É isso que é chamado por inteligência censuradora. Meus caros, nisso eu estava na beira a fazer lançamento de um livro. O livro denominei Os 5 Pilares do Islã dentro da Bíblia. Algumas inteligências humanas, aquilo que se diz, não julgue o livro pela capa, começaram, mas esse não tem nada a falar. 5 pilares do Islã dentro da Bíblia. Quer dizer, o Islã tem defeito para nós entrarmos na Bíblia. Nós precisamos disso. Uma coisa é inteligência que é calculadora, verificar os motivos. Quais são dentro dos motivos? Vou dar um exemplo muito direto. Se você sair nas caminhadas de Nampula, eu cheguei hoje. Nas caminhadas de Nampula, tem publicidade evangelista lá. Todas as paredes, principalmente esse para quem vai na cara aqui. No dia 6 a 9, está a vir aqui um buzurgo cristão. Um grande chefe cristão. Para vir professar a religião cristã. Ok. Temos nossos vizinhos não muçulmanos, que são cristãos. Temos nossos familiares não muçulmanos. Temos pais, filhos e outros que não são muçulmanos. Como é que você vai lidar-se com essas pessoas? Enquanto você está num país laico, enquanto você está no mundo, você não pode expulsar nenhuma pessoa no mundo. Agora, você não é muçulmano, sai de Cabo Delgado. Nós só queremos viver entre muçulmanos, é mentira. Agora, você não é muçulmano, sai dessa zona, porque nós só queremos, é mentira. Esse país é laico, cristão, judeu, muçulmano, deve viver. Mas como é que você vai se lidar? Um exemplo. Ele diz o seguinte: nós somos cristãos porque a nossa religião é verdadeira. Ok, tá bem. Você, com a sua inteligência censuradora, calculadora, começa a processar. Tá bem, irmão? Eu também quero entender, quero aprender da sua religião. Ensina-me lá, como é que esse cristianismo aconteceu, seu historial? Porque eu digo que a minha religião é verdadeira e a minha religião é Islã. E quem denomina o Islã é Allah. Inda dina, inda Allah al-Islam. Foi mencionado no nosso livro sagrado. Tira lá um versículo dentro da Bíblia onde vem mencionado que, na verdade, a religião verdadeira diante de Deus é cristianismo. Porque eu quero ficar cristão agora, né? Tá, já conversar com ele? Tira lá, temos 14 Bíblias diferentes aqui, leva lá. Quero só um versículo dentro da Bíblia que diz que a verdadeira religião diante de Deus é o cristianismo. Vou te dar 2 dias.
Wallahi não vai trazer. Não vai trazer nenhum versículo. E você está sendo superado com eloquência. Está sendo superado pelo dinheiro. Está sendo superado pelas palavras daquele cristão, porque eles são treinados. O que você vai fazer? É aí onde deve existir um grupo a defender o Islã de outra forma. Vou dar um exemplo. No livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, diz o seguinte: a religião cristã, o cristianismo, ou a palavra cristão, começou depois do desaparecimento físico de Jesus Cristo em Antioquia. Atos 11, 26, diz o seguinte: a palavra cristão começou depois do desaparecimento de Jesus numa zona chamada Antioquia. Questiona lá. Você diz que a sua religião é verdadeira. E começou em Antioquia depois do desaparecimento de Jesus. Antes de Jesus, qual era a religião que existia? Está já a começar a usar materiais propícios para convencer o seu inimigo. Não é você aparecer, esse aí não tem nada a falar, isso está usando. Não. Existe likulli makanin makal. Cada lugar tem ferramentas, tem coisas para você proferir. Então, é daí onde você deve ler o livro antes de censurar, antes de você reivindicar. Dentro do livro, no livro de João diz assim: Jesus é o caminho e a verdade. Ninguém chega ao Deus sem passar dele. É verdade. Eu, muçulmano, digo, Wallah, esse versículo está certo. Está certo. Por quê? Porque Allah também diz: Qul hadihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam também é caminho e a verdade. Qul hadihi sabili. Muhammad é caminho e a verdade. Ninguém chega a Allah sem ouvirmos do Muhammad aquilo que ele vai nos dizer que Allah disse. O que você pratica está a seguir o caminho verdadeiro do Muhammad. O que os judeus praticavam, o que aqueles homens que seguiam Jesus praticavam, estavam a seguir aquilo que Jesus dizia, porque ele ouviu de Allah. Agora você deve aparecer. O que significa caminho aqui e a verdade? Leva a pessoa para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A palavra caminho aqui, leva a Bíblia em árabe, vai apanhar. Quando se diz Jesus é caminho e a verdade, está a se dizer La ilaha illallah Isa Rasulullah. Na 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E você estão a te chamar, vizinho, vamos lá na igreja hoje. Porque se você não sair, você vai ser amaldiçoado. Em nome de Jesus, você tem que rezar. Você vai dizer, tá bem, eu tenho que seguir. Vai seguir o quê? Por que você deve seguir? Questione ele. Estás a falar assim por quê? Tá bem, isso que você está a dizer, onde está a base? Quem te disse para você falar isso? Onde está a prova? O próprio Jesus, no livro de João, capítulo 17, 3, está a dizer, não adorem a mim, adorem o único Deus. E você está a dizer para eu adorar Jesus. Onde é que você apanhou? Tá bem, antes dele existir, as pessoas já adoravam o quê? Quando ele estava no ventre, na barriga da mãe, as pessoas já adoravam o quê? Precisa do quê? Inteligência calculadora, censuradora. Precisa de você processar as coisas, questionar as coisas. Meus caros, vou terminar por o seguinte. O livro é esse. Os 5 pilares do Islã dentro da Bíblia. Esse livro eram páginas, quase chegava a 300 páginas. Por motivos. Dentre esses motivos, motivo financeiro, dentre esses motivos, porque algumas coisas podíamos pôr depois, dentre esses motivos, porque erro ortográfico e outras coisas, o livro decidimos ficar assim. Mas se vesse o livro verdadeiro, seria um volume grande. Mas não falta você receber censuras, o que é essas coisas. Esse livro para eu escrever e os seus objetivos, vou citar. Quando eu estava a sair para Angola, via terrestre, passei de Zâmbia. Quando chego em Lusaka, apanhei transporte para a fronteira. Naquele tempo, era obrigatório você ter visa para entrar em Angola. Me barraram, mandaram voltar.
mas eu falo português como você é angolano. Se nada não funciona aqui, volta para o seu Moçambique. Vocês moçambicanos, quando entram aqui, roubam, fazem, desfazem. Volta. É o país de dono. Não me autorizaram. Voltei. Quando volto para Lusaka, para apanhar carro para Moçambique, que o carro que eu escalei era um autocarro que saía de Lusaka, que é a capital de Zâmbia, para a África do Sul. De África do Sul é perto para Maputo. Lá, dentro do autocarro, dentro do machibombo, subiu um pastor. Começou a dizer, vocês devem adorar Jesus, vocês, Jesus é Deus, Jesus é que vai vos abençoar, vai vos acompanhar. Falou coisas ali, estava a falar inglês, e eu a me roer aquilo. Não tinha autoridade, não tinha autonomia, não tinha autorização de eu falar. E eu não sei como é que ele teve chave, autorização dele falar. Então ele falou, eu não tenho como falar. Calei, e o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. E isso estava a me roer, e é o fraco imã. Você, quando não tem força de destruir a coisa, primeiro sentir. Então eu, quando chego em Maputo, eu disse, eu tenho de responder àquele senhor. Aquele senhor daquele cara, eu tenho de responder. A pergunta que nasceu, vou responder, vou encontrar aonde? Disse, não vou encontrar em nenhum lugar, mas eu tenho de lembrar tudo que ele falou e fazer por escrito. Comecei a fazer apanhado. Comecei a escrever. Dividi o livro por 3. Fase de prova, fase de perguntas, respostas e fase de defesa. O livro era assim. Mas tudo isso tirei, mas o título era o mesmo, os 5 pilares do Islã dentro da Bíblia. Depois ficou assim. Qual é o objetivo desse livro? Para quem vai esse livro? O objetivo central desse livro é para defender a minha fé. Eu que escrevi. Se você não quer ler, eu vou defender a minha fé. Como é que eu vou defender a minha fé? No momento que eu vou ter um vizinho que ele vai me trazer eloquência para me tirar da minha religião para a religião dele, dizer, não, isso que você está falando não está certo. De acordo com sua Bíblia, o que é certo é isso. Isso que você está falando é errado. É uma crença. Existem coisas, por exemplo, a palavra trindade é a fé de Pai, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito. A trindade, você questiona. Tá, você está falando da trindade. Menciona um versículo dentro da Bíblia que diz que a trindade é a fé cristã. Vai morrer, não vai aparecer esse versículo. Então você diz, está a seguir a trindade por quê? O que nós falamos muçulmanos tem dentro do nosso Corão. Allah é o único, tem no Corão. E você está a dizer a trindade é obrigatória para todo cristão. Onde está escrito na Bíblia? Não, então logo você safou porque leu. Apanhou a verdade. Por isso que num dos livros de João 8:32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que é Alcorão capítulo 17, versículo 81. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse é o objetivo principal, defender a minha fé. Se queres também defender a sua fé, leia. Nem tudo está certo, nem tudo está errado. Vais encontrar coisas que vais precisar. Esse é um ponto. O objetivo a seguir desse livro é de, se tiveres um amigo não muçulmano, ofereça. Compra e oferecer. Se tiveres um familiar não muçulmano, compra e ofereça. Se tiveres um familiar não muçulmano, compra e ofereça. Esse é que é o objetivo desse livro. O livro está lá fora, está a 350 meticais. O livro não é para se vender entre aspas, porque estás a trocar o material que foi gasto para se reproduzir com o objetivo de você tirar esse livro. Você é um universitário, é um aluno que está na universidade, tem amigos não muçulmanos. Se você ler aqui, eu tenho garantia que você, 85% vai conseguir se defender. Se tiveres vizinhos, pastor, vais conseguir defender. É aqui onde é mencionado todos os pilares, mas pode questionar mais uma vez. Onde é que eu apanhei esses pilares? Nós estudamos Injil, Taurat, Zabur e Suhuf. Esses são livros que os profetas receberam. Antes do Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esses livros existiram. Então, o que existe aqui está a sair desses livros originais, que é Zabur, Injil, Taurat, Zabur, e, aliás, Suhuf e
viemos por aqui, juntando com o Corão e esses outros livros. Caros irmãos, termino por aqui dizendo: essa coisa de nós, muçulmanos, não censurarmos a nossa inteligência, não cefarmos aquilo que Allah nos deu, nós não somos malucos, irmãos. Por isso que a primeira lei que existe no Corão é o quê? Iqra. Leia, ler, estudar. Você, muçulmano, evite ouvir. Leia, ler sozinho. Como é possível com 86 anos, 90 anos, você não consegue traduzir a palavra Sami Allahu liman hamida? Todos os dias estás aqui a fazer salat. Todos os dias estás aqui a fazer salat, primeiro só. Não sabe o que significa Allahu Akbar. O que você quer? Quer para o chefe vir pilar Allahu Akbar com a sua tradução te dar comer? Oh, não. Lermos é segredo, é remédio de muitas doenças que nós temos. Mais uma vez, resumir, nós fomos dados 3 tipos de inteligência. Essas inteligências é para nós usarmos. A inteligência-chave é a inteligência calculadora, que é Nafsul Lawwama. É para você calcular tudo que vai fazer. Será que isso que estou a fazer, Allah vai gostar ou não? Escolhe o caminho reto. E dentre essas coisas, vão aparecer pessoas que têm inteligência. Vão querer te desviar. E ao ouvir as coisas, começa a cefar. Será que isso que está a falar esse senhor está certo ou não? É aí onde vão te dizer: compra essa água vai te curar, essa água é água milagrosa, essa água vem do céu, vem de Jerusalém, esse é Jesus que trouxe. O que é que você vai fazer? Como está doente, como está desesperado, está a puxar mil meticais, está a comprar. Antes disso, pergunta: esse diz que essa água vem de Jerusalém? Esse poço de Jerusalém, como é que ele apanhou? Quando é que ele foi a Jerusalém? Disse que Jesus é que fez rúquia nessa água aqui. Onde é que está esse Jesus? Vão existir coisas, palavras que você é chamado a censurar, a retificar-se, a calcular para escolher o certo. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a compreensão e seja motivo de nós não termos problema no dia de Qiyamah, assim como no mundo. Por quê? Aquilo que você tem deve fazer chegar aos outros. Está aqui o livro, fizemos fazer, quer dizer, estamos a transmitir aquilo que nós temos, de acordo com as nossas capacidades, é consigo. E Allah é testemunha. Sheikh, quer dizer alguma coisa a todos? Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Caros respeitosos irmãos, primeiro queria agradecer aqui a presença do Sheikh Abu Bakar, o padre, e também a todos os irmãos que estão aqui presentes. Só queria enfatizar a parte da aquisição do livro, que é muito importante para nós os muçulmanos aprendermos a nossa religião, aquilo que o profeta ensinou para nós, sahabas também, e aquilo que os nossos shuyukh também estão a trabalhar arduamente. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os primeiros versículos que ele recebeu foi: Iqra, leia, estude, aprenda. Então está aqui uma oportunidade para cada um de nós aprender mais sobre a sua religião, porque vivemos numa sociedade onde os nossos filhos, os nossos irmãos, nossas mães, nossos pais estão todos mergulhados com diferentes tipos de pessoas. E nós aprendemos também que Allah subhanahu wa ta'ala, Ele incentivou a nós, ordenou a nós a fazer o quê? A salvar a nós mesmos e os nossos familiares do fogo infernal. Esta é uma responsabilidade coletiva, meus irmãos. É uma responsabilidade coletiva para todo aquele que é muçulmano. Salvar a ele mesmo e os seus familiares da gena do fogo infernal. Qu anfusakum wa ahlikum nara. O profeta também, quando subiu na montanha mais alta da cidade de Meca, ele disse: Anqidu anfusakum wa ahlikum nara. Então esta é uma responsabilidade. E um dos meios de nós salvarmos a nossa sociedade desta gena é adquirir também este manual para nós ensinarmos aos nossos filhos que os princípios do Islã
estão assim, estão formulados assim, porque ele pode ter algum amigo na escola que é cristão também, que pode tentar também fazer o procedimento de ensinar a ele, porque você não sabe lá com quem ele está a andar. Então é imperioso que cada um de nós tenha este livro, e o livro já está disponível, já tem aqui no Masjid, está lá fora, está 350 meticais. Aquele, inshallah, que tiver o valor, poderá aproximar e poderá também levar o livro. E o Sheikh Bakar, como está aqui também, poderá dar aquela assinatura, como vocês chamam, autógrafo, né? Não é só esperar de mês, está aqui, de Maulana. Inshallah, né? Vamos comprar esse livro, né? Hã? Oh, esse agora está fraco. Vocês, quando o assunto é livro, ficam fracos. Mas aqui, se fosse uma camiseta de futebol aqui, eu sei que aí, não sei, alguma coisa aí. Vamos comprar esse livro aqui. Esse, inshallah, não pode ser como daquele homem. Conhecem aquele homem, né? Não conhecem? Já o Bakar falou muito, senão fosse ia vos contar essa história. Mas, inshallah, vamos comprar esse livro, inshallah, Jamaat. O livro é este aqui. O livro é este aqui. Vamos aprender, inshallah, sobre nossa religião. Bismillah, Jamaat. O livro já está disponível. Epa, eu sei que somos diferentes, somos muitos. Eu conheço que epa, te livro ilava. Vamos nesse sacudir. Yeah.